Oi, gente, voltei para darmos continuidade na segunda e última parte do livro de Lucas 21, do 7 ao 19, que é uma pequena explicação, tá? Então, nós falamos no primeiro vídeo, né, terminamos o primeiro vídeo falando da frequência dos acontecimentos, né, que está sendo, assim, um período bem curto, né, o que estamos vendo, né, uma coisa, assim, meio assombrosa, né. Não sei se vocês também estão percebendo, mas o que a gente está vendo é isso, né? Hoje, nós vemos coisas assim acontecer que nunca imaginaríamos que fôssemos ver. Por exemplo, nós passamos por uma pandemia que nunca que imaginávamos passar, né? Nunca, 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 nunca. Eu nunca imaginei passar por isso. Eu acho que ninguém da nossa época, imaginou ou imaginaram que iríamos passar pelo que nós passamos, né? Então, as guerras, elas estão, assim, a todo vapor, né? E muitos países, eles querem exterminar Israel. Pode ver que tá sempre alguém tentando derrotar Israel. Quando não é um, é o outro. Quando não é o outro, é o um. É dois países. É sempre gente querendo derrotar Israel. Agora, por que isso, hein? Por quê? Porque é um país que tem muita coisa para eles tirar de lá. Eu creio que é porque é um país, é um povo que é um povo que foi escolhido por Deus lá atrás, né? E eles querem exterminar esse povo, de qualquer jeito, mas querem exterminar, né? Então, terremotos, tsunamis, furacão, tornados, não sei se vocês estão percebendo, mas está sendo assim, muito próximo um do outro, né? Muito próximo, né? E acontece esses tornados que eles devastam cidades inteiras. Inclusive, né, gente, vocês viram aí que aconteceu no Paraná agora, dia 7/11 de 2025. Vocês viram que aconteceu, né? Que a cidade teve 90% da cidade foi destruída, né? Foi uma coisa assim terrível, terrível. Eu nunca imaginei assim de ver esse tipo de coisa que quando eu era criança meu pai falava até de furacão, mas a gente via assim acontecer na nossa frente mesmo, mas era muito pequeno, sabe? Assim, fazia um ventinho em volta e logo passava. Eu imaginava na minha cabeça que era isso. Depois é que eu fui ver que o negócio é muito grande, o negócio é muito perigoso, né? Que chega a arrancar a casa, levantar ônibus, caminhão, é uma coisa assim que ninguém pode fazer nada. Por quê? Porque quando as pessoas se retiram de perto do Senhor, o inimigo ele faz o que quer, né? O Senhor não estando perto para proteger, o inimigo faz o que quer. Faz as desordens, né? Então, o Senhor, ele falou que todas essas coisas, né? Ele falou de todas essas coisas, era preciso que acontecesse. O Senhor falou, ó, é preciso que tudo isso aconteça. É preciso, falou, é preciso e vai acontecer. E realmente tem acontecido e agora com pequenos espaços de tempo tá acontecendo, né? A gente tá vendo isso, né? E o Senhor fala que era preciso, ó, é preciso acontecer tudo isso que eu tô falando para vocês, tá? E que antes, o Senhor falou, antes de acontecer tudo isso, o Senhor ele enfatiza aqui que o ponto central seria a perseguição dos apóstolos e dos seguidores do Senhor Jesus. Você vê que não é só os judeus que são perseguidos, mas nós também, o Senhor falou isso, né? Os apóstolos e os seguidores do Senhor Jesus. O Senhor avisa que
eles seriam entregues a sinagogas e prisões, seriam levados diante de reis e governadores, e até mesmo por familiares, por filhos, por pai, por mãe. O Senhor está falando aqui, olha, vai acontecer isso, tá? Vai acontecer isso. Só porque vocês são os meus seguidores. Isso foi o que ele falou. O Senhor Jesus falou: vocês vai acontecer isso, vocês vão passar por isso, né? Então, o que nós sabemos de tudo que aconteceu, né, com os apóstolos, com os discípulos do Senhor Jesus, realmente, né, eles foram presos, mortos, mas mesmo assim, as pessoas não deixaram de pregar o evangelho. De jeito nenhum. Por quê? Porque conhece quem é o Senhor. Conhece que o Senhor é Deus, que o Senhor Jesus desceu na terra para nos salvar, né? E o Espírito Santo, ele nos dá força para continuar, para levar a palavra. Por mais que muita gente enfrenta as perseguições, tem muitos lugares que é fechado para o evangelho do Senhor. É proibido, né? Pregar o evangelho. Mas mesmo assim, nós não devemos de desistir de jeito nenhum, né? Temos que continuar a falar do Senhor, porque a hora que o Senhor voltar, as pessoas todos têm que ter ouvido falar, né? Para depois não falar, olha, eu não fiz isso porque eu não ouvi. Não, o Senhor vai falar, não, você ouviu sim. Você que não quis ouvir o vídeo inteiro, você não quis prestar atenção nas palavras, mas alguém leu para alguém que não sabe ler, mas você não mandou o vídeo, mas você não prestou atenção. Então, o Senhor fala que iria continuar, por mais que de tudo que acontecesse, né? Que as pessoas seriam presas, mortas, né? Mas o Espírito Santo do Senhor, ele nos dá força para continuar, né? Aqueles que sobreviveram lá daquela época e os que sobrevivem nos dias até os dias de hoje, né? E com fé ainda sobreviverão até o Senhor voltar. Todos que sobreviver vão continuar levando a palavra, vão continuar a pregar o evangelho, né? E isso vem acontecendo de geração em geração. Pessoas que vêm pregando o evangelho e por aí afora, pelo mundo afora, né? Pessoas que abandonam até suas profissões, abandonam dinheiro, abandonam tudo e vão para cada lugar assim que muita gente não teria coragem de ir de jeito nenhum. Eu, por exemplo, não teria, vou ser sincero, não teria coragem, mas muitos têm coragem. Vai com a sua esposa, com seus filhos pequenos e vão viver no meio daquele lugar assim que do nada, lugar onde não tem nada, um lugar onde falta tudo, falta alimento, falta tudo, mas eles vão evangelizar essas pessoas, eles vão morar lá perto e aí o povo vai ajudando, né? Os irmãos vão ajudando eles para levar um pouquinho de comida e a palavra do Senhor. Então, alimento espiritual e alimento físico, né? Para essas pessoas que passam tanta necessidade pelo mundo afora aí, né? Então, como eu disse, né? A pregação do evangelho vem acontecendo de geração em geração. Ao longo de quase 2000 anos, os crentes continuam sendo perseguidos e mortos, mas eles não param, né? Os que sobrevivem não param de pregar o evangelho. E é isso que nós temos que fazer, né? Então, gente, se você tem dúvida de que isso acontece, de que tem gente morrendo por causa do nome do Senhor, é só você dar uma olhadinha nas redes sociais. Dá uma pesquisadinha, vocês vão ver que o quanto os nossos irmãos sofrem por ser seguidor do Senhor Jesus, né? E pelo mundo afora, né? A Nigéria, se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver, tá? A Nigéria lidera o ranking de países onde ocorre mais mortes de cristãos. Isso, gente, sem falar dos grupos extremistas. Sabe esses grupos extremistas islâmicos?
que decapita pessoas só por serem cristãs? Você já viu uma coisa dessa? Que coisa horrível. Só porque a pessoa fala, não, eu sou cristã, então manda degolar, manda cortar o pescoço da pessoa. É uma coisa assim, é um absurdo, mas nós sabíamos que isso ia acontecer e vai acontecer coisa muito, muito ainda, muito tempo ainda, até o Senhor voltar, né? Então, nesses casos aqui, o Senhor falou que até os próprios familiares, eles entregariam os seus entes queridos para a morte. Por que nós sabemos que acontece isso? No meio do islamismo acontece isso demais. Um pai ou uma mãe prefere ver um filho morto do que ver um filho salvo por Jesus. Porque às vezes alguns, né, dos parentes, ou um pai ou uma mãe que se convertem ao cristianismo, e isso acontece muito, está acontecendo muito, a gente já veio muitos testemunhos, né? Acontece de pessoas no meio desses grupos de islâmico aqui aceitar o Senhor Jesus para dar testemunho, para um ajudar o outro e o evangelho ser pregado até no meio desse povo, porque muitos se convertem, muitos, até mesmo os próprios extremistas. Eu já vi casos que muitos deles, eles se converteram, né? Eles pararam de fazer as coisas erradas e se voltaram para o Senhor Jesus, né? Então isso é importante, nós temos que continuar a pregar o evangelho da salvação. O Senhor nos fala que não é para nos preocupar com o que vamos dizer, se acaso, né, isso ocorra conosco. Vamos supor que alguém pegue a gente e falou, não, você é seguidor do Senhor? Sou. Então, você vai morrer, você vai isso, você vai aquilo, você vai sofrer. O Senhor fala para não nos preocuparmos com nada disso, né? E se isso ocorrer, se acontecer, Ele mesmo é que vai colocar palavras nas nossas bocas, né? Ele estará conosco para sempre. O Senhor nos fala que devemos nos mantermos firme, sempre firme, porque eles, as pessoas más, podem matar o nosso corpo. Mas é o máximo que eles podem fazer é matar o nosso corpo. E esse corpo ele vai morrer de qualquer maneira. Ou cedo ou mais tarde vai morrer por causa do pecado, né? Que entrou, o corpo não tem como escapar da morte. Mas eles podem matar o corpo, mas não poderá matar o nosso espírito, nossa alma. Isso eles não podem, de forma nenhuma, nem ele, nem inimigo, ninguém. Né? E o Senhor fala para que nós temos que perseverar, né? Temos que ter perseverança, fé e resistir. Temos que ter muita resistência, porque nós somos salvos, né? Pela graça do Senhor, pela morte dele, pelo sangue dele que nos lavou dos nossos pecados. Ele morreu para nos salvar. Então, nós temos que perseverar, ser, resistente mesmo. Falar não, não e não. Vou seguir o Senhor, é pela palavra, sou obediente. Se nós morrermos, ok. Nós vamos para a vida eterna com o Senhor Jesus. Isso aqui é só uma passagem, né? Nossa vida aqui na Terra só é uma passagem. O que vem depois, gente, o que vem depois vai ser eterno, tá? O que vem depois é eterno. Essa vida aqui vai acabar, mas o que vem depois desse mundo aqui é eterno, né? A escolha agora em vida é nossa. Então, ou nós escolhemos a eternidade com Deus, ou a eternidade com o inimigo, no lago de fogo e enxofre, porque o que vem depois dessa vida aqui vai ser eterno, tá? Tanto com o Senhor, na glória,
na vida eterna, quanto com o inimigo no sofrimento. Então, o Senhor já deixou bem claro e ele ensinou, e é assim, porque o Senhor Jesus falou. Então, nós sabemos que o Senhor, ele deixou a sua glória no céu, né? Ele se fez carne, ele se entregou na cruz, para que com a sua morte, né, com o seu sangue derramado, cobrisse todos os nossos pecados, o meu e o teu, todos. Olha como o Senhor tem amor por nós, para ter feito isso. O Senhor, ele veio há 2000 anos e ele deixou tudo por escrito, né? Como que devemos ser e fazer. O Senhor, ele ensinou, deixou escrito para nós tudo o que nós precisamos saber. O que não está escrito, se ele não deixou escrito, é porque o que ele não deixou escrito não é interessante para nós. Mas o que é interessante, o que precisamos saber, ele deixou tudo por escrito. Tudo. Então é só ler e entender a palavra e obedecer, né? Então, tudo o que nós precisamos saber está escrito. Nós temos as Sagradas Escrituras, que ali tem tudo para nós, né? Então o Senhor nos salvou, nós somos salvos pela graça, né? Do nosso Senhor, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, fossem perdoados, né? Mas deixou os seus ensinamentos para que nós leiamos, entendamos e possamos estar sempre com Ele, em comunhão com Ele. Porque Ele morreu por nós. Agora cabe a nós, Ele morreu por nós e deixou escrito para nós o que devemos fazer. Cabe a nós agora aceitar e ler e obedecer, né? Porque Ele morreu na cruz. Só que não permaneceu morto, porque Ele é Deus, né? Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele subiu ao céu e Ele está aguardando, o nosso Deus, o nosso Senhor está aguardando que o Evangelho seja pregado por todo o mundo. É isso que Ele falou. O Evangelho tem que ser pregado por todo o mundo. E depois virá o fim. Depois que todos ouvirem o Evangelho, vão se salvar, se aceitar, se não, não. Aí já é uma coisa que é da própria pessoa, não é culpa de Deus e nem de nós que estamos tentando levar a palavra, né? Por isso que nós temos que levar a palavra, passar a palavra para as pessoas, né? Então, não podemos ter preguiça, temos que parar e fazer o que o Senhor mandou, que é levar o Evangelho a toda criatura, falar às pessoas que só quem salva é o Senhor Jesus, só Ele e por Ele é que entramos na vida eterna. Ele é a porta, nós temos que entrar com Ele, por Ele. E ponto final, se Ele disse isso, é isso que Ele disse, então cabe a nós respeitar, né, e passar os ensinamentos para as pessoas que ainda não ouviram falar, né, porque Ele vai voltar, gente, isso é certo, Ele vai voltar, né. Quando? Nós não sabemos, mas que Ele vem nos buscar, isso Ele vem. Maranata. Obrigado, meu Deus, obrigado por essa explicação, por essa leitura, Senhor, obrigado por ter deixado o ensinamento para nós, Senhor, para que possamos seguir o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Peço ao Senhor que abençoe e proteja a todos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.